Hoje é questão de número 12. Quem foi Adão e Eva? A história de Adão e Eva, descrita no livro Gênesis, aborda a geração da alma do homem e da mulher, assim como a sua encarnação. O Eterno fez a sua mais complexa obra para abrigar almas à sua própria imagem e semelhança. O Gênesis apresenta dois momentos criativos. Um trata da criação dos seres vivos no ponto de vista da matéria, no ponto de vista orgânico, inclusive a criação do homem. E o outro contempla o surgimento da alma quando Deus sopra o fôlego da vida nas narinas de Adão. Precisamos entender aqui esse casal simbólico das Escrituras que nós encontramos no capítulo 2 do livro Gênesis. Precisamos entender como uma parábola ensinada para que a gente pudesse ter um melhor entendimento a respeito de como que as coisas foram criadas, especialmente a alma do homem e da mulher. E nós temos mesmo, para o leitor atento, nós vemos que existe dois instantes da criação do homem e da mulher. Um está no capítulo 1 e o outro no capítulo 2. Podemos dizer que no capítulo 1 está o plano geral da criação de Deus, o universo, e todas as coisas que existem chegando no nosso mundo, o estabelecimento das condições favoráveis para o aparecimento da vida, a vida no seu estado mais primitivo, depois o competente desenvolvimento segundo o ponto de vista da ciência, porque a narrativa bíblica ela não foge à sequência do aparecimento da vida, da maneira como a vida surgiu na Terra, não contraria de maneira alguma a ciência. E no capítulo 1, ele fala ali que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e que ele havia feito homem e mulher. Mas não deu maiores explicações. Terminado o 6º dia, nós entramos no capítulo 2, que é o dia em que se completa a criação. É onde nós temos as explicações relacionadas com a ciência de Deus, acerca da criação da alma do homem e da alma da mulher. Então fica parecendo que tem duas narrativas, né? Nós temos aí até no meio evangélico, tem alguns comentários relacionados com a segunda mulher de Adão, como se Eva fosse a segunda mulher dele. E a primeira seria uma tal de Lilith. Também entre os judeus existe esta lenda. Mas isso tudo é falta de conhecimento em termos da interpretação das Escrituras. Não é porque aparece em dois momentos o mesmo fato que são duas mulheres diferentes. Teríamos que ter assim dois Adãos, se fosse considerar o ponto de vista dessas pessoas que afirmam que Adão teve duas mulheres. Então, temos que ver esses episódios de uma forma lógica, inteligente e racional. Deus fazendo ali o resumo do projeto, a execução dos aspectos materiais da criação, até o final do capítulo 1, que é o 6º dia, e entrando no 7º dia, o plano é executado. E antes disso ele mostra como que a alma do homem foi gerada. E mostra ali que existe a natureza do homem segundo a carne, que seria o corpo físico feito do pó da terra, do barro,
e o espírito, que seria o sopro de Deus, quando ele sopra nas narinas daquele homem que ele fez do barro, e o homem passa então a ser uma alma vivente. Ali diz que o sopro é o fôlego da vida, mas a palavra fôlego nós sabemos que é espírito. E são tantas coisas. E daí o tradutor coloca ali segundo o ponto de vista da fé que ele defende. Mas na verdade, Deus ele sopra a alma como se expelisse dele, dos seus pulmões, né? Assim, num ponto de vista bem simbólico, a alma do homem, para que o homem possa passar a existir na dimensão externa, da onde existe o próprio Criador. E há todo esse simbolismo, essa história do Éden, onde estava o casal, assim que eles foram criados. Também é importante a gente ressaltar, aqui na introdução da resposta, da questão número 12, o capítulo número 2 do Gênesis aborda a geração da alma do homem e da mulher, e assim como a sua encarnação, a sua saída do seio de Deus para que ele pudesse existir nas regiões aonde havia criação, e existe ainda até os dias de hoje e seguirá existindo até quando terminar esse ciclo de eternidade, que é a existência do universo até o ponto da sua perfeição, quando então fecha o ciclo criativo. Então, a alma do homem e da mulher foram criadas para que pudesse existir mesmo na criação de Deus. Temos que considerar que era necessário que Adão comesse do fruto lá do pecado, oferecido pela mulher dele, né? Nós vamos ver na questão próxima, na nossa próxima reunião, por que a Eva foi tentada e não o Adão. Mas algumas posições da teologia tradicional devem ser deixadas de lado. O fato de que houve um erro, por exemplo, dentro do Éden, que se Adão não tivesse cometido o pecado da desobediência, que as coisas seriam diferentes. Diferentes como? Se a alma deles não teria condições de existir se não conhecesse o mal. A criação de Deus, ela funciona por opostos. Quando Deus gera a alma da mulher, e esse também é um conhecimento novo para nós que estamos imersos no ambiente do cristianismo, a alma do homem é gerada a alma da mulher. A alma da mulher é gerada da alma do homem e não de Deus. Deus cria o homem soprando nas narinas daquele corpo físico, o espírito. Mas ele não sopra a alma da mulher nas suas narinas. E nem faz o corpo da mulher do barro. Ele faz do corpo do próprio Adão. Por isso, entre os judeus, é de conhecimento de todos, e no meio dos cristãos, não. Mas é de conhecimento que o casal é, na verdade, uma alma dividida. Como se houvesse Deus pegado uma parte da alma do homem e gerado a alma da mulher. E quando ele gera a mulher, ele gera aquilo que nós chamamos fêmea. O que é a fêmea? Ela é o oposto do macho. Por isso que os dois formam uma unidade. Então, vemos que a narrativa do Gênesis é perfeita nesse sentido. Daí, as Escrituras apresentarem, por quase todas as passagens, pelos livros afora, o homem numa condição de superioridade da mulher. E a mulher numa situação de sujeição
ao homem. Claro que isso não é uma superioridade intelectual, física, a ponto de o homem sujeitar a mulher às suas vontades. Não se trata disso, mas trata-se da hierarquia existente na criação, da forma como Deus fez. E se isso for verdade, e tudo indica que sim, porque está escrito nas Escrituras, cada homem tem a sua mulher. E o homem deve pedir a Deus para que ele encontre a sua mulher, a sua metade, para que ele seja então um só corpo, uma só carne, um só espírito. Daí a importância de se valorizar o casamento e de se anunciar que Deus não aprova a dissolução do casamento. O divórcio, a separação conjugal, essas coisas, elas são muito comuns entre os gentios, mas entre nós que somos o povo de Deus, essas coisas não podem existir, porque são práticas que são tidas como normais por pessoas que não têm conhecimento. Mas nós temos conhecimento das Escrituras. Vamos nos lembrar que quando questionaram Jesus a respeito da permissão que Moisés dava para a separação, o Senhor respondeu que era por causa da dureza dos corações que Moisés havia permitido. O que é dureza de coração? É atraso intelectual, é atraso espiritual, atraso moral, é não ter um entendimento mais profundo a respeito do relacionamento conjugal, do casamento, no ponto de vista de Deus. Não estamos aqui abordando o ponto de vista dos homens. Tudo indica que cada homem tem a sua mulher. Nós vemos que no Gênesis capítulo 2, versículo 24, a palavra diz assim: deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher. A palavra diz a sua, e não a uma mulher. Isso quer dizer que o homem tem a mulher dele. Isso muda a imagem como nós lidamos com o casamento. Nós que somos o povo de Deus. Aí fora, o pessoal lida com o casamento do jeito que eles quiserem. Eles acham que são livres para fazerem do jeito que acharem melhor. Não temos nada contra. E no ponto de vista de Deus, esta união só é perfeita quando acontece entre o homem e a mulher, que são opostos. Tudo na criação funciona por opostos. É dia, noite, é doce, salgado, positivo, negativo, alto, baixo, bonito, feio. Todas essas coisas precisam ter opostos, porque senão não há como a alma perceber essas diferenças e poder edificar aquilo que Deus deseja que ela faça, que é caminhar rumo à perfeição. Tem que haver os opostos. O casamento, no ponto de vista do Senhor, pois, é entre o homem e a mulher. Porque se for duas pessoas do mesmo sexo, elas são da mesma natureza. Elas podem até viver juntas, mas não se trata de um casamento, no ponto de vista de Deus. Tá bem? Não está só no Gênesis, está por toda a Escritura quando se toca nesse assunto. Tá bem? É importante também ressaltar que o homem, ele é criado à imagem e semelhança do próprio Deus. Será que Deus é como um homem? Estariam se referindo à imagem, à parecença física? Possivelmente não. É possível que essa imagem e semelhança seja mais de natureza espiritual, mais de natureza interna, transcendental, da mesma natureza de Deus. Veja que nós fomos chamados deuses pelas Escrituras, porque somos filhos do Altíssimo.
Isso faz uma grande diferença. Os deuses não morrem. Os deuses, eles sobrevivem à morte do corpo, à morte física. Então, se somos deuses, se cremos nessa assertiva, nessa revelação do Pai, nós podemos viver tranquilos, na certeza de que a morte não terá poder sobre nós. Mas precisamos viver como deuses, não como vermes. Né? Tem muitos que vivem por aí como se fossem bichos, né? Sem considerar o Senhor, sem considerar as realidades do nosso Deus. A palavra, ela tem aqui mais algumas considerações. No segundo parágrafo, diz assim: na simbologia bíblica, Deus concluiu que não era bom que o homem estivesse sozinho. A referência é o Gênesis capítulo 2, versículo 18 a 25. Não era bom que o homem existisse sozinho. E ele lhe fez uma companheira. O casal divino que vivia na virgindade do seio do Criador foi lançado para fora do paraíso. Aqui há, assim, uma diferença muito grande no ponto de vista cristão em relação ao ponto de vista dos judeus. Tanto que a tradução do Antigo Testamento feita pelos judeus guarda muitas diferenças, inclusive neste ponto. Porque no ponto de vista dos judeus, o casal não teria sido expulso do paraíso porque teriam cometido pecado, mas eles teriam sido enviados para lavrar a terra. No judaísmo se concebe a ideia de que Adão, ele teria que ter comido o fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento, do bem e do mal, para poder saber diferenciar as coisas. Né? Nós acreditamos que isso é verdadeiro. E há uma expectativa, assim que ele é enviado para lavrar a terra, que ele sai do paraíso, há uma expectativa da parte de Deus que ele coma do fruto da árvore da vida, que é a vida eterna, para que ele eternamente possa seguir existindo. Então, o homem ele precisa de duas coisas, do conhecimento e da vida eterna. Se ele tiver o conhecimento das coisas de Deus e receber a vida eterna, ele então está pronto para viver a grande experiência existencial da alma ao longo de toda a sua história, nas suas inúmeras existências no plano material, porque a alma nasce continuamente. Ela vai de vez em quando na eternidade, quando morre o corpo físico. E logo que as condições já se formam favoráveis, já se tornam favoráveis, a alma ela volta, ela desce novamente para continuar a sua tarefa, seu trabalho existencial e poder desfrutar da própria vida, que é o que Deus deseja, que a gente possa desfrutar das coisas que Ele criou e construir a civilização através do trabalho, do estudo, do aprendizado. Então, o homem precisa de ter conhecimento e vida eterna, são as duas coisas que o homem precisa ter para caminhar rumo à perfeição, aquela perfeição a que Jesus disse no seu discurso, né, que o pessoal achou esquisito, né? Sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai celestial. Ah, como é que eu posso ser perfeito como Deus? Né? Claro que pode, porque você vem de lá mesmo. Você pode ser tão perfeito quanto Ele. Quando isso acontecer, fecha-se o ciclo criativo e todos voltam à unidade do próprio Pai, né? Sem que as almas percam a consciência de que estão existindo. Isso é importante. É um ponto de vista novo dessa ciência de Deus que vem sendo revelada a nós pela bondade do nosso Pai, que nos ajuda a entender com mais profundidade a gênese das coisas, do homem e da mulher, das suas almas, a eternidade da criação, a forma como tudo foi gerado, por que foi gerado. Todas estas perguntas, elas têm respostas novas, diferente
daquilo que se vê na teologia tradicional, tá bem? Nós colocamos aqui algumas referências, só para a gente fazer a conclusão. Vamos comentar aqui alguns pontos. O Gênesis 1:27 diz assim: "E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou." A gente vê aqui que nesse primeiro capítulo aqui da criação, ele não explica como é que ele dá a alma para o homem e para a mulher. Como é que a alma da mulher foi criada, como ele explica lá no capítulo 2. Então, esse aqui é só o plano geral da criação, o projeto geral. Depois ele vai entrar em detalhes lá no capítulo 2. Também é importante no Gênesis 1:26 a gente fazer aqui um comentário. "E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra." É interessante aí que é como se Deus estivesse falando com uma outra pessoa, né? Como é que façamos a nossa imagem? Ele poderia ter dito assim: eu vou fazer o homem à minha imagem e semelhança. Ele fala como se tivesse alguém. Então, a resposta que temos é que o Verbo, falava com o próprio Pai. Nós sabemos que antes da criação surgiu aquilo que se chama o Logos divino. O Logos divino não é uma pessoa, é como se fosse uma mente que percebe a existência exteriormente, a eternidade do Criador. Nós sabemos que antes de todas as coisas existirem, havia somente Deus na sua condição de eternidade. O Pai eterno existia ali numa condição que nós não temos como definir, saber muito bem, porque somos aqueles que foram criados e não temos os elementos necessários para nós sabermos a natureza do próprio Pai. Antes de iniciar o processo criativo, surge, num determinado ponto da eternidade, uma percepção externa à existência do próprio Pai. E essa percepção é aquilo que os gregos chamaram de logos e que os cristãos chamaram de verbo. E confundiram o verbo com Jesus Cristo. Jesus, o Cristo. Fizeram uma confusão aí. Então, existe Deus, existe o verbo logos, que é universal, e existe Jesus, que é o Senhor deste mundo, aqui dessa terra nossa. Quando as coisas estavam sendo criadas, Jesus não existia ainda. Existia somente o Verbo e o próprio Pai. E esse diálogo que nós vemos aqui no Gênesis, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, é entre o Verbo e Deus. Como se fossem duas pessoas conversando. Porque o Verbo fala com Deus. É através dele que nós acessamos a eternidade do Pai. E recebemos a vida eterna através deste Verbo, deste Logos, que os cristãos nos primeiros séculos confundiram com Jesus Cristo. Não foi uma simples confusão, houve lá todo um debate com os padres e tal, e chegaram a essa definição de que Jesus era o próprio Verbo encarnado. E assim é até hoje, mas isso não é verdadeiro. Respeitamos, evidentemente, a crença de todos, e dos cristãos, da igreja, etc. Mas isso não é verdadeiro. Jesus é o primogênito do povo de Deus. O primogênito é o primeiro irmão, é o mais velho do povo. Então ele é o nosso irmão e pastor do povo de Deus, das almas que constituem esse grupo chamado Israel. É o Israel bíblico, que envolve o Israel geográfico, envolve os cristãos, mas nem todos os judeus e nem todos os cristãos são verdadeiramente povo de Deus, no sentido da fé, conforme nos ensina o apóstolo Paulo. Ele diz: não basta ser judeu por fora, é preciso ser judeu por dentro.
Paulo que desenvolveu essa teologia. Ele era judeu e rabino. E o pessoal não gostou nada disso e eles o perseguiram até que conseguiram matá-lo, devido a esses ensinamentos. Mas os ensinamentos são verdadeiros. Então nós precisamos considerar que somos almas que pertencem a um grupo que vem sendo cuidado por Deus desde o começo da história e que tem como líder Jesus, chamado o Cristo. O Cristo é aquele em quem se creu. Creu que ser o enviado, ser o Messias, aquele que vai estabelecer o reino de Deus na face da terra. É dessa forma que nós precisamos interpretar, deixando de lado a velha teologia com seus conceitos. Então, o verbo logos, ele é o Senhor de todo o universo. Jesus, o Cristo, é Senhor desta terra e pastor e líder do nosso povo, que é o povo de Deus. Bem, aqui nós também temos no Gênesis 2:7, aquela passagem que nós já falamos, né? Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Então, o mais correto aí seria o espírito da vida, que é o espírito da existência do homem. E ele, então, foi feito alma vivente, a alma que vivia aqui nesse lugar. E o Gênesis 2:18, né, fala aí sobre que não era bom que o homem estivesse sozinho e por isso Deus iria fazer uma ajudadora idônea para que o acompanhasse. Então a mulher, ela é a ajudadora do homem, ela completa a vida do homem. Não há vida do homem sem a mulher, não há vida de mulher sem o homem. Isso no ponto de vista das Escrituras Sagradas. Se a gente for examinar os problemas humanos, as dificuldades que existem entre as pessoas, geralmente elas nascem de se não ter o conhecimento dessas verdades. As pessoas são infelizes nos seus casamentos porque elas não sabem o que é o casamento. O casamento que nós hoje temos no mundo ocidental, nos nossos países aqui da América e tal, é o casamento no ponto de vista da Igreja Católica. É um casamento que pode ser dissolvido, embora isso seja condenado pelas Escrituras. Mas a Igreja é uma instituição que tem lá sua política e doutrina, que nem sempre está em harmonia com as Escrituras Sagradas. Então, que sigam fazendo como eles quiserem. Mas nós sabemos a importância de trabalharmos para uma vida conjugal sadia entre um homem e uma mulher que andam nos caminhos do Senhor. E esse é para nós o casamento, segundo as Escrituras Sagradas, sem condenar os outros que fazem de outra maneira. Quem quiser fazer de outro jeito, faça. Isso é uma lei natural. Se você contraria uma lei natural, não dá certo. Eu digo para o pessoal, olha, ninguém sobe lá no edifício, se atira de lá e sai voando. Não é verdade? Porque existe uma lei natural chamada lei da gravidade que vai fazer você se esborrachar no chão. Qualquer lei natural. Então, não é aconselhável que a gente transgrida uma lei natural. E o casamento é uma lei natural, determinado pelo próprio Criador. É a única forma da coisa funcionar. Ah, não quero saber de casar, vou passar minha vida passeando, me divertindo. Isso está errado. Ah, não gosto de mulher, vou passar minha vida sozinho. Não gosto de homem. Está errado. Algo dentro do seu coração, dentro da sua alma, não está bem ajustado. Porque a vida natural, ela é a vida entre um homem e uma mulher. Os dois formam uma unidade. Na verdade, eles são uma só alma. Eles são uma só carne. O homem só pode se realizar e a mulher se realizar quando
eles estão casados. Entre os judeus é bem diferente do que entre os cristãos. Os cristãos, os nossos jovens vão se divertir primeiro aí pela vida, passear, vão estudar, vão se formar, para depois eles se casarem, se é que se casam. Às vezes eles nem se casam. Quer dizer, primeiro eles se prostituem, depois eles vão se casar. Em linhas gerais é isso. Entre os judeus é diferente. Os judeus, eles valorizam o casamento. É a primeira coisa que o homem tem que fazer. Encontrar a sua metade e se casar. Então ele está credenciado para começar a viver. Você começa a viver quando você casa. Aí se eu não casar, você não vai viver direito. Vai viver uma vida torta. E existem muitas razões para isso. Não vamos discutir aqui as razões, os motivos. Cada um tem sua explicação quando não quer saber de casamento. Amém. Mas as Escrituras, elas dizem para nós qual é o modelo de Deus. E eu digo, convém a gente seguir o modelo de Deus. Dá tudo certo. Se a gente não seguir o modelo de Deus, costuma dar tudo errado. Então vamos andar nos caminhos do Senhor. Deus nos abençoe, nos guarde no seu grande amor, bondade e misericórdia. Amém.